Roberto, voltando à sua resposta inicial e a referência que você fez, é evidente a respeito dos pormenores. Quando a gente fala dos pormenores, às vezes eles ganham uma projeção. Há alguns que ganharam já a projeção e já é discussão velha. Se devia ter sido o Supremo ou se devia ter sido primeira instância, passou. Mas há um que talvez não seja pormenor, Roberto, gostaria muito de ouvi-lo. Que Supremo sai desse julgamento? Bom, William, eu acho que a gente tem aí duas questões importantes, né? Uma delas é o grande papel que o Supremo teve na defesa da democracia nesse período todo, né? A Thaís lembrou, a The Economist, né, dizendo que o que a gente tem a ensinar aos demais países em relação à defesa da democracia, e acho que o Supremo Tribunal Federal teve um papel extremamente relevante nesse ponto, né? Agora, de fato, há uma série de questões que são criticáveis, né? Eu chamaria atenção para duas delas. A primeira delas é uma certa instabilidade da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal tem pecado, em alguns casos, por tornar a jurisprudência bastante instável, ou seja, não há uma linha que mostre uma condução segura de determinados pontos. E o outro ponto que é criticável, que me parece relevante, é a enorme quantidade de decisões chamadas monocráticas, ou seja, decisões que não são tomadas pelo colegiado. Isso eu não estou dizendo que, no caso específico do julgamento que começa amanhã, isso se deu em todas as hipóteses. Não, muitos casos, muitas questões foram decididas pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, mas foram corroboradas pela turma, né? Então, as decisões deles são submetidas à turma e a turma vem afirmando que aquelas decisões são corretas. Agora, uma questão que me parece relevante também, e aí eu pego um gancho da fala do Caio, o Caio mencionou, bom, é possível que esse julgamento não termine nesse momento, né, dando né, a entender que muitas questões vão seguir em debate mesmo depois do término formal do processo, né, inclusive com, eventualmente, levar essas questões para cortes internacionais, etc. Isso me parece bastante curioso, porque mostra, na verdade, um ganho civilizatório do Brasil nesse ponto. Por quê? Porque a gente está falando de determinados atores que estão, né, atuando nesse processo, que historicamente foram grandes defensores da ditadura, foram grandes defensores de torturadores e foram grandes pessoas que desprezavam os direitos humanos. E aqui a gente está vendo que a defesa dos direitos humanos é fundamental em todas as hipóteses, inclusive no momento em que eles se sentem, né, atingidos por determinadas decisões, dizem, não, isso fere meus direitos fundamentais, isso não é possível se fazer. Então a gente tem instâncias, né, nacionais e internacionais para apreciar esse tipo de argumento. Um argumento absolutamente válido para que seja apreciado. Não acho que nesse caso a gente está falando de violação flagrante e reiterada de direitos fundamentais, óbvio, tem decisões que a gente pode dizer que são corretas, que foram incorretas, concordamos ou discordamos, mas o fato é que o discurso da defesa dos direitos humanos foi incorporado por esses atores que a vida toda defenderam a ditadura, ou seja, defenderam o cerne das questões relacionadas a o antidireitos fundamentais, o antidireitos humanos. Isso bastante interessante nesse momento da história brasileira.